Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre a Ultrapar Participações, uma gigante do segmento de distribuição de combustíveis no Brasil. Você conhece essa empresa? Então, essa empresa fatura mais de 130 bilhões de reais por ano. Haja Postos Ipiranga, né? E nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa da Ultrapar, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí, compartilha com seus amigos investidores e bora pro vídeo! Pessoal, deixa eu falar um pouquinho só sobre o Grupo Ultra. Que bicho que é esse? Que empresa que é essa, né? Então, o Grupo Ultra é bem antigo. Foi fundado lá em 1937, na cidade de São Paulo. E a origem do Grupo Ultra é a Ultragaz. Naquela época, essa empresa já vendia o GLP, né? Que é o gás liquefeito de petróleo, né? Mas então, o grande ano mesmo, o ponto de inflexão do Grupo Ultra foi 2007, quando juntou Braskem, Petrobras e Grupo Ultra e compraram a Ipiranga, né? Fatiaram a Ipiranga. E aí o Grupo Ultra ficou com grande parte da rede de distribuição de combustíveis da Ipiranga, né? E é por isso que até hoje a gente confunde Grupo Ultra com Ipiranga, né? Mas na verdade eram empresas distintas e o Grupo Ultra comprou parte da Ipiranga, né? Esse grupo sempre foi muito ativo, né? Ele já teve, por exemplo, a rede de farmácia Extrafarma, né? Depois ela viu que esse negócio é muito ruim, né? E acabou que vendeu essa rede de farmácia para Pague Menos. Aqui no canal, né, por falar nisso, eu tenho até 2 vídeos sobre o setor de farmácia, né? Sobre a Pague Menos e sobre a Droga Raia, né? São 2 vídeos super interessantes, mas já vou te falando, é um negocinho difícil farmácia, né? Mas o que acontece? O Grupo Ultra também trabalhou no setor petroquímico, né, no setor através da Oxiteno. Depois ele vendeu essa empresa aí lá pelos idos de 2021 e apurou algo em torno de 1,3 bilhão de reais, né? Atualmente o Grupo Ultra tem 3 grandes negócios, né? A rede de postos de gasolina, né? A rede de distribuição de combustíveis Ipiranga, né? Que é o principal negócio. Eles têm mais ou menos 18% de market share, né? E é um negócio que praticamente sustenta a empresa. 90% do faturamento vem da distribuição de combustíveis, tá? Eles têm alguns negócios satélites, né? Tem as lojas IMPM, tem aquele cartão Abastece Aí, tem alguns negócios satélites que transitam em torno do segmento de distribuição de combustíveis. Mas eles também têm a Ultragaz, né? Que tem um market share interessante de algo em torno de 12% do mercado. E tem a Ultracargo, que faz aí a movimentação de líquidos, armazenamento, movimentação portuária, esse tipo de coisa. Mas, gente, Grupo Ultra hoje, põe na cabeça, é Postos Ipiranga, é a distribuição de combustível, ok? Beleza? Em relação ao papel, quais são as principais características? É uma empresa que tem uma volatilidade maior, ok? Ela tem um beta de 1,57, tem uma volatilidade de 35%, então é uma empresa mais nervosa, de repente você vai tomar uns sustinhos aí, mas não fica preocupado. Esse não é o problema da Ultrapar, ok? É uma empresa que tem aí negócios por dia na faixa de 66 milhões de reais, então tem liquidez, dá para entrar, dá para sair com tranquilidade. Dividendos, bem baixinho, na faixa de 3%, 4% no máximo quando paga. Então, se você gosta de dividendos, já sai do vídeo que esse vídeo não é para carteira previdenciária, beleza? Bora lá fazer a avaliação econômico-financeira do Grupo Ultra. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Ultrapar, ok? Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da empresa de 2019 até 2025. Fiz uma reclassificação e consegui oferir aqui 3 indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria, ok? Pessoal, deixa eu explicar aqui rapidamente para os novatos do canal, ok? Que diabos que é isso de análise dinâmica de balanços, né? É o que todo mundo fica pensando, né? Então vamos lá, vou explicar. A análise dinâmica de balanços é uma análise que já existe, é uma teoria que já existe há mais de 30 anos, né? E eu utilizo essa teoria desde o início dos anos 2000. Mas por quê? Pessoal, eu sempre fui um investidor, eu sempre gostei de renda variável, tá? E eu sempre investi com base no longo prazo. Tudo bem, em alguns momentos na minha vida eu me rendi aí ao day trade, né? Quebrei a cara, não deu certo, perdi dinheiro e voltei para os investimentos de longo prazo, né? O buy hold, o compra, né? Senta em cima e espera, porque se você comprou uma boa ação com bons fundamentos,
mais dia, menos dia, ela vai disparar e você vai ganhar dinheiro, né? Mas a minha grande dificuldade, pessoal, era fazer a avaliação fundamentalista, né? Eu sou economista, eu tenho facilidade com isso, mas mesmo assim eu ficava meio perdido, né? Hoje, nós temos os sites, né, de internet, tipo Status Invest, Investidor 10, e é muito fácil. Você entra lá, tem um monte de indicador para você avaliar. O grande problema, pessoal, é que acaba que você fica confuso, você se perde no meio de tanto indicador. Existe mais de uma centena de indicadores, né? Você tem indicadores bons, indicadores ruins, indicadores muito bons, e além disso, quando você aplica esses indicadores nas empresas, os resultados são os mais diversos possíveis. Então, muitas vezes, você fica mais confuso, isso mais te atrapalha do que te ajuda, né? E na época eu pensei, tem que existir algum jeito mais fácil. Eu preciso separar as empresas boas das empresas ruins, né? E aí surgiu a análise dinâmica lá pelos idos do ano 2000, e de lá para cá eu venho utilizando essa teoria e utilizo essa teoria para separar as empresas boas das empresas ruins, ok? E aí quando eu pego uma empresa boa, né, eu analiso, aí eu vou para o portão seguinte, né, que é verificar o negócio, estudar as tendências de mercado, mas enfim, a análise dinâmica de balanços, ela é uma excelente ferramenta para triagem, para separar as empresas boas das empresas ruins. No caso específico aqui da Ultrapar, pessoal, quando eu construí essa matriz, né, com os dados consolidados do capital de giro, da necessidade do capital de giro e do saldo de tesouraria, eu já posso tirar algumas conclusões, ok? Aparentemente é uma empresa que tem uma boa gestão, uma gestão conservadora, ok? Tem um capital de giro que está sempre em níveis superiores à necessidade do capital de giro, né? Vocês podem perceber aqui que essa primeira linha, né, sempre está em níveis superiores à segunda linha. E o saldo de tesouraria sempre positivo, à exceção do ano de 2025, né? Mas o que acontece, pessoal? A teoria da análise dinâmica de balanços é uma teoria fluida, né? Você não perde tempo analisando um indicador só em um determinado ano, né? Em um determinado período. É importante você entender a tendência, né? E para entender a tendência, nada melhor do que um bom gráfico, ok? Vamos lá ver o nosso gráfico, então, na qual eu pego esses três indicadores e coloco no gráfico. Vamos lá. E esse é o gráfico, pessoal, na qual eu coloco as três equações, ok? A linha amarela é o saldo de tesouraria, a linha vermelha é a necessidade do capital de giro e a linha azul é o capital de giro próprio. Quando eu olho esse gráfico, eu percebo uma empresa razoável, de razoável para boa, ok? O capital de giro está sempre em níveis elevados, tá? Em níveis superiores à necessidade do capital de giro, ok? O ponto de atenção aqui é que se a gente olhar a tendência do capital de giro, né, colocar uma reta aqui e ligar esse ponto de 2019 até o ponto de 2025, nós vamos perceber que o capital de giro está diminuindo, ok? E a necessidade de capital de giro, né, ela tem uma inclinação positiva e, inclusive, ela deu uma beijoquinha aqui no capital de giro próprio, né? Então, nós estamos numa situação na qual a necessidade de capital de giro sempre esteve em níveis inferiores ao capital de giro próprio, ok? Mas agora, no ano de 2025, ela tem valores praticamente semelhantes. E isso é ruim, ok? Não é legal quando nós temos uma situação na qual a necessidade de capital de giro ela cresce de uma forma muito mais forte que a criação de capital de giro próprio da empresa, ok? Mas por enquanto, vamos dizer, ela está no limite, né? No limite da análise, ok? O saldo de tesouraria também ele vem diminuindo ao longo dos anos, né? De 2019 para cá. Então, em termos gerais, a gente tem uma empresa que perdeu qualidade ao longo dos anos, ok? Essa perda de qualidade que eu acabei de falar, pessoal, ela é diagnosticada aqui em 2025, né? Na qual a tendência do saldo de tesouraria, que foi diminuindo aos poucos, né? Ela culminou aqui com o saldo de tesouraria negativo, né? E a necessidade de capital de giro hoje, ela está maior do que o capital de giro próprio. Então essa situação, ela é uma situação ruim e é por isso que a teoria da análise dinâmica de balanços a qualifica como uma estrutura financeira insatisfatória. Hoje, a estrutura financeira da Ultrapar, ela não é legal, ela é insatisfatória. Grau de risco 3, ok? O capital de giro da empresa, que está estimado em 6,2 bilhão de reais, ok? Ele não é capaz de financiar a sua necessidade de capital de giro, beleza? E aí ele tem que pegar dinheiro na tesouraria e é um dinheiro de curto prazo, né? Porque se está na tesouraria, é um dinheiro de curto prazo. Então vamos lá ver o saldo de tesouraria para tentar entender esse saldo aqui de 164 milhões. Como que ele aconteceu? Bora lá.
Essa aqui, pessoal, é a conta do saldo de tesouraria aberta, né? E o saldo de tesouraria, ele é muito simples. Ele é composto por três contas: o caixa, as aplicações financeiras e os empréstimos e financiamentos de curto prazo, ok? E logo de cara a gente percebe o quê? Que agora em 2025, né, a empresa ela tem aí praticamente 2,9 bilhão de reais de empréstimos de curto prazo, né? E aí é por isso, né? Ela está financiando a sua tesouraria com dinheiro de curto prazo, né? Quer seja empréstimo mesmo bancário de curto prazo ou empréstimos que eram de longo prazo e vieram carreando e agora estão para vencer em 365 dias. Não importa. O que importa é que é um dinheiro que está para vencer durante o ano e isso é muito ruim, é uma situação muito ruim. Então a empresa realmente é incontroverso que ela perdeu qualidade ao longo desses anos. Pessoal, o que acontece? Eu costumo dizer que as contas do saldo de tesouraria, né, o caixa, as aplicações financeiras e os empréstimos, né, são contas assim, pouco inteligentes, vamos dizer assim, né? As contas estratégicas estão no capital de giro. E as contas operacionais, que são contas importantes, né, elas estão na necessidade de capital de giro. O saldo de tesouraria, ele é somente a consequência da gestão das contas do capital de giro e da gestão das contas da necessidade de capital de giro. Então vamos lá ver na necessidade de capital de giro, né, se a gente consegue entender o que aconteceu e qual que é o comportamento dessa conta, né? Como é que ela tá, beleza? Vamos lá. Essa é a conta da necessidade do capital de giro, pessoal. Primeira coisa que eu faço quando eu abro essa conta é verificar o comportamento do crescimento da receita com o crescimento da necessidade do capital de giro, tá, pessoal? O que acontece? É de se esperar que, na medida que a empresa vai faturando mais, né, a necessidade de capital de giro aumente, né? Vamos fazer aqui uma comparação muito simples, né? Vamos supor que a gente tem aqui uma barraquinha de queijo, né, na feira, né? Para vender 10 queijos, eu tenho que ter lá um capital de, sei lá, R$ 1.000. Para vender 10 mil queijos, né, eu vou precisar de um capital muito maior, né, porque eu vou ter que comprar isso do meu fornecedor e eu vou ter que vender, né? Então, a necessidade de capital de giro, ela aumenta na medida que a receita aumenta. É praticamente diretamente proporcional. Aqui no caso da nossa amiga Ultrapar, o que a gente vai perceber? Que sim, né, o faturamento da empresa saiu de 89 bilhões e foi para 133 bilhões. Aumentou aqui praticamente 50%. Mas a necessidade do capital de giro, ela diminuiu, ok? Proporcionalmente, né? Ela era de 5,9 bi e agora está algo em torno de 4,7, tá? Em 2025 ela aumentou, mas são duas situações distintas. Primeiro, nós temos que entender que houve sim uma boa gestão ao longo desses anos, de 2019 até 2025, se você for avaliar essa janela temporal, mas houve sim uma piora de 2024 para 2025, ok? A melhora, pessoal, ela aconteceu pela boa gestão da conta, do contas a receber e dos estoques ao longo dos anos, tá? E como é que eu sei isso? É porque eu calculei qual que era o prazo de recebimento, né, das vendas da empresa em 2019 e esse prazo era 17 dias. Agora, em 2025, esse prazo é de 12 dias. Então, a empresa, ao longo desses anos, né, ela está vendendo cada vez mais à vista, né, com um prazo menor de recebimento. Saiu de 17 dias e foi para 12. Isso foi bom, pessoal. Isso foi muito bom. Por outro lado, os estoques também aconteceram a mesma coisa. Saíram de 3,7, foram para 4,1, tá? E o giro dos estoques, ele melhorou. Lá em 2019, o giro acontecia em 15 dias e agora o giro dos estoques acontece em 11. Então, essa melhor eficiência na gestão do contas a receber e do estoque, ela economizou a empresa e fez com que a necessidade do capital de giro dela diminuísse, não obstante do faturamento estar aumentando. Agora, em relação ao ano de 2024 e 2025, o que nós percebemos é que a empresa ela deu uma bobeada aqui na conta de fornecedores, ok? E o prazo médio de pagamento, que antes era de 17 dias, agora passou para 12, né? Então ela está comprando com menos prazo. E aí o que aconteceu? Né? A necessidade de capital de giro dela aumentou de forma exponencial, saiu de 4,8 para 6,4. Duas conclusões, né? Ao longo do período, a Ultrapar fez uma boa gestão da necessidade do capital de giro, mas de 24 para 25 ela deu uma bobeada na conta de fornecedores e aí essa conta deu uma
deu uma turbinada percentualmente, né? E isso impactou na necessidade do capital de giro da empresa, ok? Pessoal, em relação ao capital de giro próprio, né? É interessante a gente observar que em 2021 chegou no ápice aqui de ter praticamente 12 bilhões de reais de capital de giro próprio. E de lá para cá, esse capital de giro está diminuindo, né? Saiu aí de 12 e está batendo 6,2 bi, né? É uma empresa que pouco investimento fez, né, pessoal? A gente vai observar que essas contas aqui do imobilizado e do intangível estão praticamente congeladas, né? A conta de investimento saiu sim de 180 milhões, bateu 2 bi, né? Aumentou aqui em praticamente 1,9 bi. Mas isso é muito pouco dinheiro para a Ultrapar, né? É muito pouco dinheiro, né? Teve algumas variações interessantes aqui nas aplicações financeiras de valor justo, outros ativos não circulantes, né? Também teve uma variação, mas assim, o que a gente percebe quando a gente avalia a conta de capital de giro da Ultrapar é que é uma empresa que parece que está dormindo, né? Ela não investe em investimento, né? Não tem aumento de recursos imobilizados em investimento, imobilizado no intangível, aqui que gera dinheiro para a empresa, né? E a gente não está percebendo isso, né? A conta de empréstimos e financiamentos, ela está até diminuindo, né, em valores nominais, né? Em 2020 chegou a bater 15,6 bi, agora está batendo 12,1 bi, né? É uma empresa que gerou, assim, um aumento de reserva de lucros ao longo dos anos, né? Saiu de 3,7 para 7,2, aqui tem 3,8 bilhões de reais, né? O capital social também aumentou em 1,4 bi, né? Não estou lembrado de ter follow-on dessa empresa nos últimos anos. Se vocês aí que estão assistindo o vídeo estão lembrados, escreve nos comentários aí, acabou que eu não me atentei a esse fato. Mas me parece, né, que isso aqui deve ter sido reservas de capital que foram integralizadas no capital social, né? Então, assim, a gente percebe uma empresa que está perdendo qualidade, né? Ela não está investindo nos últimos anos, né? Está congelada, né? E é isso que aconteceu com a Ultrapar, por isso que a situação do capital de giro dela depreciou tanto, né? Ela não pegou empréstimo, mas, por outro lado, também não investiu na sua estrutura financeira, né? Então, assim, eu não gosto. Eu acho que é uma empresa que parece que ela está cochilando no tempo, né? Minha avaliação. Me perdoem, né? Se eu estou sendo indelicado. E aqui, pessoal, a gente já está analisando o endividamento da empresa, né? E aí, o que a gente percebe nesse caso, né? A empresa ela tem uma dívida líquida hoje de algo em torno de 12,3 bilhões de reais, ok? E aí, essa empresa é endividada ou não, né? Para responder essa pergunta, nós utilizamos um número mágico, né? Que ele é obtido através da divisão entre a dívida líquida e o EBIT, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar a dívida líquida da empresa em 2024, que está batendo aí 11,1 bi aqui no mouse, ok? E dividir pelo EBIT de 4,9, né? A gente vai ter um indicador de 2,3. E aí, pessoal, a Ultrapar é uma empresa endividada ou não, considerando esse indicador, né? Pessoal, o que acontece? O indicador assim, ideal seria zero, né? Uma dívida líquida praticamente negativa, né? Ou então um indicador de 1, né? O indicador de 1 ele é muito bem visto no mercado, mas o que acontece? Muitas vezes, quando uma empresa tem uma dívida líquida baixa, né? Isso significa que é uma empresa que não está sendo muito ativa na prospecção de novos negócios, né? Na expansão da companhia, né? Mas aqui, vamos lá, vamos voltar aqui ao caso da Ultrapar. Esse indicador de 2,3 é um indicador legal, beleza? Em 2023, o indicador de 1,5 é um indicador legal, é um indicador que para uma empresa de distribuição, ele é bom, ele mostra que é uma empresa que não está endividada, ou tem uma dívida totalmente sob controle, né? Lá pelos idos de 2020 e 2021, né, esse indicador bateu aqui 7,7, né? Naquela época o EBIT estava muito baixo, algo em torno de 1,5. Então, o que a empresa fez? A empresa ela manteve o seu endividamento, a sua dívida líquida aqui de 2020 para cá está praticamente constante, né, pessoal? Saiu aqui de 11,5 batendo 12, isso aqui não é alteração absolutamente nenhuma, né? Mas, por outro lado, o seu EBIT melhorou, né? Então, com uma dívida constante, uma dívida líquida constante e um EBIT crescente, né? Essa relação dívida líquida e dividido pelo EBIT, ela melhorou. Então, assim, a Ultrapar não é uma empresa endividada, é uma empresa ok sobre esse aspecto, né? Ela já teve situações piores em 2020 e 2021, mas hoje está uma situação bem tranquila em relação a isso, né? Talvez, né, pessoal, seja por isso aqui, né, esse indicador está muito conservador, né, que a empresa tem uma estrutura financeira que não está legal, que ela precisa dar uma melhorada naquele capital de giro, ela não pode ficar com saldo de tesouraria negativo, né? Ela tem que voltar a investir, de repente a solução seja essa, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui na DRE? Bora lá.
Esse aqui, pessoal, é o slide que trata os principais indicadores da DRE. Eu utilizo só 4, não fica bravo comigo, é só o faturamento mesmo, o CMV, o EBIT, o lucro, tá? Menos é mais, pessoal. Quanto menos informações, às vezes é melhor, porque você não se confunde, ok? Faturamento na crescente, né? Saindo de 90 bi, batendo seus 133 bi, né? Aumentou aqui na faixa de 50%. CMV constante aqui na faixa dos 92, 93, 94, né, pessoal? Como é difícil esse segmento de distribuição, né? CMV de 92, 93, 94%, né? Se fizer uma média aqui, né, desses últimos 6 anos, vai dar isso, vai dar 94%, né? É muita confusão para pouco dinheiro, né? E aí, o que acontece? Um EBIT baixo também aqui, né? 2,3, 3,6, 3,7, né? E aí, por consequência, o lucro líquido também vai ser baixo, né? Muito diferente esse segmento, né? Um segmento que mexe com muito dinheiro, né? 130 bi de faturamento em 2024, um CMV muito alto, né? 93%, um EBIT baixinho de 3,7, 3,4, um lucro líquido mais baixo, ainda não chega a 2%, né? Então, é meio ruim, né? Mas vamos ver o dinheiro, que são os percentuais, né? Vamos ver o dinheiro. E aqui é o dinheiro, tá, pessoal? Vamos falar aqui de 2024, né? O EBIT, que em percentual é 3,7, né? O em dinheiro vai dar 4,9 bi. Ela teve um resultado financeiro ruim aí de 930 milhões de reais, tem uns impostinhos para pagar e um lucro líquido de 2,5, né? Então é isso, é uma empresa que faz um barulho danado, fatura 130 bi, né? Mas tem aí um lucro líquido muito baixo na faixa de 1,8%, né? Se você acha que 1,8% está ruim, aqui no primeiro trimestre de 2025 ela deu 1%, né? Para piorar um pouquinho, né? Mas enfim, é esse segmento. A Vibra não fica muito longe disso não, tá? O próximo vídeo vai ser sobre Vibra, para a gente fechar essa parte de distribuição também. Distribuição é um segmento complicado, pessoal. Assim, o volume tem que ser muito grande para conseguir dar dinheiro, né? E não é fácil, né? E no caso do Grupo Ultra, né? Ela tem outros negócios, tem o gás, tem o cargo e tal, mas o que leva mesmo a empresa é a distribuição de combustível, né? Então, vamos fazer o fechamento do vídeo? Bora lá! E aí, pessoal, qual que é a situação econômico-financeira da nossa amiga Ultrapar, né? Então, o que nós vimos? Nós vimos uma empresa que tem um capital de giro grande, aí na faixa de 6,2 bi, e a necessidade de capital de giro praticamente está empatando, 6,4. Saldo de tesouraria da empresa esse ano está em torno de 160 milhões de reais negativo. O que importa, né? Qual é o recado que essas três variáveis passam para a gente? O recado é o seguinte, pessoal, a empresa ao longo dos anos perdeu qualidade, ok? O capital de giro vem caindo, a necessidade de capital de giro vem subindo, o saldo de tesouraria vem caindo. É uma empresa que perdeu musculatura ao longo desses anos, mas ela fez uma excelente gestão de necessidade de capital de giro e é isso que anda segurando a onda da Ultrapar ao longo dos anos, né? Mas é uma empresa que a gente viu também que o faturamento dela, que os investimentos dela estão meio que congelados ali, não tem nada de muito relevante, né? Então, assim, eu vejo com preocupação, eu até brinquei durante o vídeo, me parece que nós temos aí uma empresa que está cochilando, tirando uma sonequita, né? Enfim, não é legal, não me agrada, ok? É uma empresa que tem uma dívida líquida baixa, algo em torno de 11 bilhões de reais, né? Ela tem um EBIT em dinheiro, né? Um volume de dinheiro bom, né? Um EBIT de 4,9 bilhões de reais, mas é porque a empresa fatura 130, né? Aí, se você pensar assim, em dinheiro, é um EBIT bacana, é 4,9 bilhões de reais. Mas em percentual é muito pouco, né? Nós estamos falando de uma empresa que tem EBIT na faixa de 3,5%, nessa faixa, né? Então, a Ultrapar não é uma empresa endividada, está com o indicador aí na faixa dos 2,3, né? Quando eu pego esse indicador de 2,3 e eu olho a estrutura financeira dela, eu já começo a entender, né? É uma empresa realmente que tem essa estrutura financeira ruim, porque ela não está, né, investindo, ela não está alavancada, ela não pegou dinheiro em banco para aumentar a estrutura, mexer com novos negócios, ampliar a operação, enfim, ela não está fazendo isso, né? Ela aumentou o faturamento em 50% ao longo desses anos, mas é um aumento de faturamento sem melhoria de uma musculatura do capital da companhia, né? E então, essa empresa que fatura 133 bilhões de reais, esse foi o faturamento em 2024, gera pífios, né, gera um EBIT pífio de 3% e um lucro líquido que não chega a 2%. Né? Então é uma empresa assim, que faz muito barulho, que tem muito faturamento, muita exposição, muito risco, né? Para deixar percentualmente pouco dinheiro na mesa, né? E aí você vai falar assim, ah não, Igor, mas ela gerou aí um lucro líquido de 2,5 bi, isso não é nada. Isso não é nada. Se você pega esses 2,5 bi e divide pela quantidade de ações, não vai dar nada, né? Por isso que essa empresa
Por isso que a Ultrapar ela não é uma boa empresa pagadora de dividendos. Já até foi, né? Eu até vi uma vez o Barsi falando que ele já investiu na Ultrapar lá atrás, décadas atrás, mas hoje não é uma empresa boa pagadora de dividendos e é uma empresa que eu acho que ela está meio que adormecida aí em pleno, né? Em pleno 2025, né? E o problema, pessoal, é o seguinte, que como ela é uma empresa que tem um EBIT baixo, né, ela naturalmente ela vai fortalecer a sua estrutura do patrimônio líquido de forma mais lenta, ok? E ela também, pessoal, ela não vai conseguir alavancar, né? Esse EBIT baixo, percentualmente baixo, né, faz com que a empresa tenha que ser muito conservadora no endividamento, né? Porque imagine vocês, né? Se ela acelerar aí no endividamento, pegar muito dinheiro emprestado em banco, debêntures, esse tipo de coisa, isso vai gerar um resultado financeiro negativo muito grande e de repente aí o resultado chega até a virar, né? Esse tipo de empresa que trabalha com a margem muito pequenininha, né, é muito perigoso, né? Nós estamos falando de uma empresa que tem lucro aí que não chega a 2 pontos percentuais, né? Qualquer coisa que der errado joga essa empresa para o negativo. Então é por isso que ela tem muita prudência no trato com o endividamento. E tem que ter mesmo, ok? Tem que ter mesmo. Então é isso, pessoal. Vale a pena investir em Ultrapar? Então, vale a pena ficar exposto na distribuição de combustíveis no Brasil, né? Vamos por partes. A questão da distribuição de combustíveis no Brasil, eu acho que vale a pena a gente estudar a Vibra. Vai ser o meu próximo vídeo, né? Eu até fiz um estudo sobre a Vibra há algum tempo atrás, há uns 6 meses atrás, mas vou dar uma remodelada, uma reestudada, ver se meu coração abre um pouco aí em reanalisar a Vibra e a gente vai responder essa pergunta no próximo vídeo. Agora, vale a pena investir em Ultrapar? Gente, aí a questão é pessoal, né? Eu vou dar o meu posicionamento. Para mim, nem pensar, né? Eu não quero ser sócio de uma empresa que deixa na última linha 2 pontos percentuais, no máximo, de lucro líquido, né? Eu acho que é muito barulho, eu acho que é muita confusão para pouco dinheiro, né? Um CMV, um custo da mercadoria vendido, né, na faixa dos seus 93%, é muita coisa, né, gente? É muito absurdo uma situação dessa. Então, eu tô fora. Tá parecendo o CMV de Usiminas, né? Outro dia eu estava analisando os Usiminas, que eu vi lá que o CMV dela estava batendo 98%, 99%. Gente, mas nós estamos falando de combustível, né? É diferente, é combustível, não é commodity, é combustível que move o Brasil, uma margem muito pequena. Eu tô fora, para mim, tô fora. Acho que o meu dinheiro merece empresas mais tranquilas, pode ter até um nível de faturamento melhor, mas eu não abro mão. A empresa tem que ter uma estrutura de capital legal, ok? E ela tem que ter um endividamento controlado, ok? E ela tem que ter margem. Tem que ter margem. Eu vou aplicar dinheiro em empresa da B3 para ter lucro, né? E lucro é o quê? Ou ele vem na forma de dividendos, ou ele vem na forma de crescimento da empresa, de valorização da empresa, de aumento da robustez da companhia, né? Então, nesse sentido, eu estou fora de Ultrapar, ok? E aí, tomou susto com essa avaliação? O que você esperava? Conta para mim. Você sabia que esse negócio é tão difícil, né? É complicado, você sabia? É difícil mesmo, né? Então, eu já sabia, já tinha estudado esse negócio em outras oportunidades. Então, pessoal, gostou do vídeo? Eu fiz esse vídeo para vocês. Na verdade, o que acontece? Eu faço para mim, mas como eu não sou egoísta, eu divido meus estudos com vocês. Tem alguma sugestão? Quer que eu estude alguma empresa em específico? Coloca nos comentários. Se tiver viabilidade, cara, eu vou estudar com muito prazer, ok? O canal é para vocês, né? Beleza? Combinado? Muito obrigado, bons investimentos e fiquem com Deus, principalmente.